quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui nessa noite. Realmente é um privilégio muito grande. Agradecer a Deus pela honra que o Senhor tem me dado de estar aqui na ministração da palavra nesta noite, que a igreja comemora um ano de organização, e eu creio que tem sido um ano abençoado. Nós vimos ali pela retrospectiva. Estive aqui o ano passado uma vez no Chá das Mulheres. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite. Quero agradecer ao pastor Marconi, ao Consani, que são amigos nossos, a confiança de estar aqui neste dia tão importante para a igreja, e realmente para mim é uma honra muito grande. E o tema, eu estava com dúvidas, até fiquei perguntando ao pastor Marconi. Eu acho muito lindo quando a igreja determina algo para o Senhor agir. E eu louvo a Deus pela sabedoria que Ele tem dado e na escolha desse tema para ser o tema deste ano. Eu louvo a Deus porque a maturidade e o crescimento, eles são naturais. É a ordem natural das coisas. Vocês viram a planta cresceu, a planta desenvolveu, e a ordem natural é essa. E o que o Senhor tem colocado no meu coração nessa noite é a respeito dos desafios da igreja. Como que a igreja vai sobreviver, crescer, estabelecer, ter maturidade para sobreviver aos desafios dos últimos dias. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 3, nós vamos ler alguns versículos e vamos estar compartilhando rapidamente com os irmãos. Eu não quero ser pesado aos irmãos, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração neste dia, para esta igreja, a respeito da sua palavra, o alimento que o Senhor tem preparado para nós esta noite. 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 5. Depois nós vamos ler o versículo 14 até o 17. Nós vamos fazer um paralelo com 2 Pedro. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a obra. 2 Pedro, capítulo 3, por gentileza, que é o tema deste ano e é o paralelo que nós vamos estar fazendo nesta noite, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. 2 Pedro, capítulo 3. Amados, esta já é a segunda carta que vos escrevo, em ambas procuro despertar a vossa mente sincera com lembranças, para que vos recordeis das palavras ditas anteriormente pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado por meio de vossos apóstolos. Saibam antes de tudo que nos últimos dias virão zombadores com a sua zombaria, andando de acordo com seus próprios desejos. Versículo 9. O Senhor não retrasa a sua promessa, ainda que alguns consideram demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimados se dissolverão, e a terra e as obras que nela há
serão descobertas. Se todas essas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivem em santidade e em piedade. Versículos 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos, para que não sejais desencaminhados pelo engano de homens sem princípios, vindo a perder a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Ele seja dada a glória, agora e na eternidade. Amém. Amém, igreja? Amém. Podeis assentar. Queridos, realmente nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor na Terra. Tudo aquilo que nós lemos no capítulo de 3 de 2 Timóteo é realmente o que nós estamos vendo, convivendo, sentindo na pele todas essas situações. Às vezes nós ficamos tão assim, escandalizados, horrorizados, assim, assustados com o comportamento de algumas pessoas, como se isso já não tivesse descrito na palavra. E eu quero chamar a atenção de vocês exatamente isso. Como que nós, como cristãos, como igreja organizada, como povo escolhido, podemos sobreviver a esses dias e manter a santidade que o Senhor precisa para nos levar para a glória. Porque nós cremos, ou não cremos, que o Senhor vai voltar. Senão seria em vão a nossa estada aqui. Se não cremos que o Senhor vai voltar, de que nos adianta estar aqui congregando e adorando o nome dele? Não é verdade? E como igreja nós precisamos de argumentos, nós precisamos de força, nós precisamos de persistência, nós precisamos sobreviver a essas pessoas e a esses dias. Sobreviver a essas pessoas porque a decepção nos pega e como ser humano nós desapontamos e nos entristecemos, sim ou não? Como ser humanos ficamos desapontados com pessoas que têm exatamente esse tipo de comportamento, pessoas que são egoístas, pessoas amantes de si mesmos, sem afeição natural. Tudo aquilo que 2 Timóteo descreve para nós, e Paulo faz questão de advertir a Timóteo e fica registrado para os nossos dias de hoje. Às vezes nos espantamos, você viu o que fulano fez? Como se já não estivesse na Bíblia. Mas, queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para algo que o livro de Oséias, ele registra com muita autoridade. O livro de Oséias deixa uma coisa muito clara para as nossas vidas, e eis aí a grande importância de você e de mim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele fala que o meu povo, algumas versões falam perece, outras versões falam destruído, por falta de conhecimento. Queridos, eu só quero compartilhar com vocês, eu não estou falando isso para me gabar, porque quem faz é o Senhor e não sou eu. Por onde quer que andamos, tanto no Brasil como em outros países, tivemos na Europa ano passado, na Inglaterra, no país de Gales, na Itália, tivemos na África. E por incrível que pareça, o lugar onde foi mais gostoso estar, o lugar que foi mais gostoso de adorar a Deus, foi na África. Nós estivemos no Níger, no país mais pobre do mundo. Mas a alegria que eles servem ao Senhor é incomparável. Eu nunca vi em outro lugar. Não tem tapete, não tem microfone, não tem guitarra, não tem teclado. Eles não têm instrumento, mas a alegria que eles fazem 4, 5, 6 horas de culto é inacreditável. Eu com fome. Queridos, está sendo um grande desafio. Visitar a Inglaterra é triste. Quando você sabe o berço de grandes missionários, você chega lá, as igrejas em decadência, as grandes catedrais fechadas. Querido, você vai na Itália, um descaso com as
Mas, querida, a decadência dos grandes centros cristãos, inclusive aqui nos Estados Unidos, vocês sabem disso. O satanismo está num crescimento altíssimo. E realmente a palavra do Senhor precisa se cumprir. Mas que nós, que somos cristãos, que estamos nessa igreja aqui hoje, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos entender. Só tem uma forma da minha fé não perecer. Só tem uma forma de eu conseguir perseverar. Só tem uma forma de eu manter a minha santidade. Só tem uma forma de eu estar de pé quando o Senhor vier buscar a igreja e me achar servindo assim. É crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem conhecimento a igreja perece. Queridos, nós estamos vivendo o último dia. Leia, coma a palavra do Senhor em nome de Jesus. Faça isso para que você não seja enganado. A Bíblia nos avisa, de todas as formas nos avisa. Estamos vivendo com os enganos dos últimos dias. Pastores enganamos, profetas enganamos, homens e mulheres que se denominam do Senhor, mas querendo mais a honra do homem do que a honra do Senhor, prontos a enganar com uma teologia que favorece a pessoa e não honra o nome do Senhor. E como que você não vai ser enganado? Como que você não vai crescer a partir do momento que você conhece a palavra? Oséias fala outra coisa muito interessante no capítulo 6 e no versículo 3, ele diz assim: conheçamos, repita comigo, queridos, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Não é por falta de orientação, não é por falta do Senhor pedir, e aí eu creio que Deus, na sua grande sabedoria, e é algo lindo, é uma junção linda, o conhecimento e a graça de Deus. Que a graça ela não vem de nós, ela é dom de Deus. E a gente tem sede do conhecimento quando nós estamos sendo revestidos pela graça. Como que para mim ter graça eu tenho que procurar a Deus? Uma coisa se junta à outra, sim ou não? Quanto mais eu conheço de Deus, mais a graça dele é derramada sobre a minha vida. E a graça de Deus derramada sobre a minha vida, ela traz unção, ela traz força para eu sobreviver o dia mal, ela traz graça para me suportar, porque é a graça de Deus que nos passa para suportar os sofrimentos dessa vida e manter firme a nossa fé. É a graça de Deus que nos dá condição, querido, de amar e ter misericórdia, orar para que essas pessoas ainda alcancem uma segunda possibilidade em Deus. É a graça de Deus que reveste a nossa vida e nos enche de graça diante dele. Agora, queridos, nós precisamos entender uma coisa muito séria. Vocês já repararam que eu sou chorona, para quem não conhece, né? Eu sou chorona. Os adolescentes ficam apontando os deditinhos para me chorar. Queridos, tem algo que eu acho lindo na palavra do Senhor. É quando o anjo vai conversar com Maria. E o anjo fala que o Senhor achou graça nela. A Maria foi escolhida pela graça de Deus. Queridos, quem era Maria? Uma mulher pobre, simples, de origem humilde. Mas o Senhor
alcançados pela graça de Deus, nós podemos crescer aonde nós estivermos e do jeito que nós estivermos. Você pode crescer na sua escola, fazer a diferença lá, ser cheio da graça de Deus e mostrar para esses adolescentes, para essa juventude que está se perdendo, querido, enfiando nas drogas, na bebida, enfiando no homossexualismo, enfiando numa vida, exatamente o que a palavra está falando, sem afeição natural. Pais contra filhos, filhos contra os pais. Nós não temos mais visto em muitas casas o respeito, queridos. São realidades que nós estamos vivendo. Então a igreja, ela não pode se portar, ela não pode ter a postura como se não tivesse nada acontecendo e a igreja não fosse afetada nos seus membros com essas coisas que estão acontecendo. Sabe por quê, querido? Porque a Bíblia fala que a nossa igreja, ela é formada de joio e de trigo. Agora, quem é que faz a diferença? É o pastor, é o agricultor, não somos nós. Entre ovelhas e lobos, quem separa é o Senhor. E fica muito claro, muito evidente. Sabe por quê, querido? Porque as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e elas obedecem. E a Bíblia fala, cresce, cresce, se encha da graça, cresce em conhecimento, procure saber mais, leia mais, tenha sede de Deus, procure Deus, se encha do Espírito Santo de Deus. Queridos, que hino maravilhoso que foi cantado aqui, eu quero ser instrumento. Agora é muito sério. Esse hino, ele tem uma palavra muito forte. Pensa antes de você cantar. Revolve, tira os espinhos, me faz terra fértil. Você está dando autoridade para Deus mexer no que Ele precisa mexer e tirar o que Ele precisa tirar. Mas é um hino muito profundo e um hino que pode ser realidade na minha vida e na sua vida se a gente fizer. Sabe? O que a gente tem aprendido ao longo dessa experiência que a gente tem com o Senhor, ao longo de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e tem concedido a nossa vida em questão de conhecimento, a gente tem visto que o homem, presta bem atenção no que eu vou te dizer, o homem e a mulher, eles são responsáveis pelas escolhas que eles fazem. E o Espírito Santo de Deus, olha, uau, ele é muito cavalheiro, ele é muito educado. A Bíblia fala que o diabo vem roubar, matar, destruir, ele é bomba, ele entra assaltando, ele entra derrubando. O Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele convence da verdade e da justiça do juízo. Só que Jesus deixa muito claro na sua palavra: eis que estou à porta e Ele não vai te obrigar. Agora eu quero que você entenda que esse é o pedido de Deus nessa noite. Como se Deus escute o Espírito Santo falando que meu filho cresce. Como um pai que chega com todo carinho perto do seu filho e da sua filha, cresce. Eu estou voltando. Acorda, cresce. Sabe quando você dá uma chacoalhada no seu filho ou na sua filha, num adulto às vezes, ou até no seu marido, ou então até na sua esposa, e que você está irritado e fala assim, cresce. É o que o Senhor está fazendo conosco nessa noite. É que o Espírito Santo está falando com você, cresce. Eu estou voltando. Os sinais da vida do Senhor estão muito claros. Em nome de Jesus, procura saber quais sinais são esses. Em nome de Jesus, procura saber quais são as evidências da volta do Senhor, para você não ser enganado. Porque um espírito de engano muito grande vai tomar nos últimos dias. E a Bíblia fala que se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Você é um escolhido do Senhor?
Não foi a graça do Senhor que te alcançou? Foi a misericórdia do Senhor que te alcançou? Lembra de onde você saiu? De onde o Senhor te tirou? Quem era você e quem é você hoje? O que Deus tem feito por você? Eu quero trazer à memória aquilo que te traz esperança. Porque tem algo invadindo as nossas igrejas e as nossas casas com muita força. Se chama desânimo. Querido, desânimo, o cansaço, a pressa. Augusto Cury está defendendo uma tese que se chama a síndrome do pensamento acelerado. Tudo tem que ser muito rápido. E nós não temos sossego mais para estar na presença do Senhor, escutando o Senhor, querendo que tudo aconteça muito rápido. A gente não tem tempo para muita coisa mais, não tem tempo para sentar, para conversar, para tomar um vizinho com queijo, como bons mineiros, né? O pessoal não gosta muito de queijo, mas a gente gosta, né? Como bons mineiros, né? Não tem mais tempo. Quem vai na sua casa tomar um cafezinho? A correria. E aí, queridos, o desânimo. E não somente isso, a falta de amor, de consideração, de respeito do outro e as fragilidades do outro. Agora, hoje, Deus me trouxe aqui para dizer para você: cresce. Deixa de ser menino. Não seja balançado pelo vento de um lado para outro, através de vãs doutrinas. Em nome de Jesus, cresce. Porque Jesus está voltando e Deus precisa de você. Tem alguém precisando de uma força, de uma mão do seu lado. Tem alguém precisando de um ombro amigo. Tem alguém precisando de uma palavra de Deus na vida dele. Deus precisa ainda de profetas, homens e mulheres corajosos, que olhem para um exército de ossos secos e diz: ressuscita. Sabe como que vai vir, irmãos? O avivamento dos últimos dias, através de mim e de você. O Senhor fala que nos últimos dias um grande avivamento vai ser derramado sobre a face da terra. É através de mim e de você. E os ossos estão sequíssimos. Queridas, as igrejas estão sofrendo e estão se acabando porque os interesses pessoais, os interesses humanos, os ossos estão ficando secos. Porque o sangue de Cristo já não está fazendo muita diferença. Mas eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a crescer, a se fortalecer. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, perdão, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurados os que leem e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Com quem é que você pode contar? Com quem é realmente que você pode contar em todas as horas? Nesses últimos dias, quem é que você pode contar? Nunca vai te trair, nunca vai te enganar, nunca vai mentir para você, nunca vai te diminuir e dizer que você não pode, que você não é ninguém. Espírito Santo de Deus, é só Ele. Desculpa, queridos. Nós vamos falar para o Senhor com o hino rapidinho. Tem amor. É só Ele. Eu quero que você medite na letra desse hino. E se você sentir de Deus, se você quiser crescer na graça, você vai chegar até aqui à frente ao altar. E nós vamos estar orando e ministrando na sua vida, para que Deus abra a sua mente. Queridos, como que nós precisamos de discernimento nesses últimos dias? Porque o único que a gente pode contar é só Ele. Por Ele, para Ele, são todas as coisas. Eu só quero completar aqui para você a carta da igreja de Filadélfia. Escreve o anjo da igreja em Filadélfia, eu queria trocar. Escreve o anjo da igreja em Auckland. E assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha ninguém pode abrir. Conhece as suas obras e tem um posto diante de ti, uma porta aberta.
deixar. Pastor Marconi tem poucas forças, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei da sinagoga de Satanás aos que dizem judeus e não são, mas que mentem. E farei com que venham adorar prostrado aos seus pais e sabem que eu te amo. Porque deve prestar atenção à minha exortação, à perseverança. E eu também te guardarei na hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para a glória dos que habitam na terra. Tenha sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Igreja de Rockland, farei um vencedor, uma coluna no meu templo, onde jamais sairá. Escreverei o nome dele, o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu por parte do meu Deus, e também o meu nome. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.